Olá, eu sou o professor Adriano e gostaria de propor uma reflexão hoje sobre o aborto. Para essa reflexão, eu vou propor a ideia de visão de mundo, isto é, aquilo que nós construímos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós buscamos, acreditando ser o melhor para se viver, o melhor para se relacionar em nossa vida e com os outros. Então, essa visão de mundo, ela vai nos dar um parâmetro, um norte para conduzir e nos orientar a tomarmos decisões. Junto com essa ideia de visão de mundo, eu vou recorrer a alguns exemplos históricos para que nós possamos refletir. Primeiramente, gostaria de propor a reflexão sobre os gregos. Nós temos aí na história Atenas e Esparta, muito conhecidos. Por um lado, Atenas vai ter um regime dito democrático, porém, essa democracia, como nós sabemos, era construída por uma elite masculina e que segregava a mulher por considerá-la fora do espaço de tomada de decisões do mundo grego. Então, esta visão de mundo dos atenienses privilegiava os homens em detrimento das mulheres. Por consequência, as mulheres, então, foram silenciadas dentro do regime democrático ateniense. Ao lado dos atenienses, nós temos os espartanos. Esparta, como nos foi em inúmeras situações apresentados pela mídia ou pela indústria cinematográfica, é um regime, ou por relatos históricos, um regime militarizado. Esse regime propunha o corpo, a veneração ao corpo, como modelo de busca para a cidade, para se construir uma vida em sociedade. Isto é, a pessoa para viver, o homem para viver em sociedade, precisava ter um corpo bem feito. Ou seja, a criança, ao nascer, era examinada e, após esse exame, se identificava se a criança tinha ou não alguma deficiência física. A criança tendo uma deficiência física, ela era lançada em um penhasco por acreditarem que elas não eram apropriadas, elas não poderiam ser vantajosas para o convívio espartano, não poderiam contribuir para a convivência. Desta forma, a visão de mundo dos espartanos levou à morte de crianças, de qualquer criança que nascesse com algum defeito, alguma deficiência física visível. Correndo um pouco a história, nós poderíamos lembrar também de outra situação que nos é muito própria, a escravidão. A escravidão, ela chegou até nós, mas poderíamos dizer que também foi trazida por nós. E essa escravidão, ela foi também alimentada em nome de uma visão de mundo, ou seja, os brancos acreditando que os negros não tinham alma e eram aptos à escravidão, aptos ao trabalho escravo. Desta forma, milhares e milhares de pessoas humanas foram escravizadas em nome desta visão de mundo. Poderíamos seguir e entrar em outro exemplo da história. O regime nazista propôs uma visão de mundo em que os alemães eram uma raça superior, uma raça dita ariana, e em nome dessa visão de mundo
6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, em condições degradantes, em condições desumanas, em nome de uma visão de mundo. Em nome, então, desta visão, homens e mulheres, crianças foram silenciados, mortos e escravizados. Por que isso nos importa para refletir sobre o aborto? Está sendo proposto uma visão de mundo que ignora a criança como uma vida a ser respeitada. Ignora o fato de ser uma vida dentro do útero, uma vida que precisa ser ouvida. Nós poderíamos identificar dentro disso enormes contradições. Primeiramente, o enorme esforço de agências espaciais e de outros financiamentos públicos de vários países em nome, ou melhor, em busca de qualquer vestígio de vida em outros planetas. É uma contradição porque bilhões de dólares são gastos para buscar vida em outro planeta e não conseguimos reconhecer que a vida que está dentro de uma mulher precisa ser respeitada ou precisa ser reconhecida. Outra contradição é quando nós pensamos em todo o esforço que a ciência tem hoje, de maneira especial nesse momento de pandemia que estamos vivenciando, a busca enorme da ciência para encontrar uma solução para a vida humana. A vida humana precisa continuar, a vida humana precisa encontrar respostas para poder sobreviver. A ciência vem trazer milhares e milhares de contribuições para que a vida possa ser melhorada, a vida possa ser respeitada. Isso é dito em uma linha muito complicada, porque quando nós pensamos em todas essas visões de mundo, essas maneiras de vivermos, nós reconhecemos que somos frutos também de uma sociedade. A própria sociologia defende que, lógica e cronologicamente, nós somos fruto de uma sociedade. Isso nos revela que podemos construir e destruir tudo aquilo que acreditamos como certo para a nossa vida ou como errado para a nossa vida. Dessa forma, podemos lembrar uma famosa frase que temos em momentos mais difíceis da história. Aquilo que nos separa da barbárie é uma linha muito frágil, uma linha muito tênue, em que o ser humano e a barbárie estão muito próximos. Podemos lembrar, a partir disso, a quantidade enorme de abortos que são enumerados hoje no Brasil. Esses números oscilam entre aqueles que defendem e aqueles que abominam, criticam o aborto. Mas, na verdade, não estamos nos referindo a números de crianças abortadas, mas de vidas abortadas, de vidas que foram silenciadas em nome de uma visão de mundo, em nome de problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, disfarçados de respeito à liberdade, respeito a uma emancipação. Na realidade, esses valores precisam ser respeitados, mas não podem, de forma alguma, submeter a vida, não podem, de forma alguma, subtrair a vida. Senão, corremos o risco que, em nome desses valores, outras pessoas, incapazes de se defender, incapazes de dar uma resposta, seriam silenciadas e mortas. Isto é o aborto.
Uma vida que é abortada é uma vida que é silenciada e morta. Lembro-me de uma vez ter participado de uma palestra de um sobrevivente de campo de concentração, o senhor Ben Abraham. E ao ser questionado por que ele achava que os horrores do nazismo tinham acontecido. E a resposta dele não poderia ter sido melhor. A resposta dele foi que os horrores do nazismo aconteceu porque o ser humano não aprendeu ainda a ser humano. Desta forma, até quando nós vamos submeter a vida humana em nome desses valores que são criados? Em nome desses valores, jamais podemos submeter e subtrair essas vidas humanas. Recorrendo, então, ao Evangelho, podemos lembrar que Jesus propôs que ele veio para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, assim seja, e que a vida não precise ser buscada tão longe, e não precise ser gasto tantos bilhões de dólares, mas que no simples encostar no útero de uma mulher possa ser ouvida e sentida. Amém.